luta, você pode apartar quem Deus quer que você esteja perto de você. Possa ser que você jogue para longe pessoas que Deus quer que se aproxime de você, e por causa da sua personalidade, por causa do dia mal que foi naquele dia que você não conseguiu controlar seus sentimentos, você pode apartar uma bênção. Existem bênçãos que ela é progressiva, Deus faz questão que ela seja derramada, mas se existe bênção, existe conexões, são únicas. Se você perder, existe conexão que promessa vai ser cumprida parcialmente, não pela totalidade, por causa da personalidade de algumas pessoas. Eu queria ver essa conversa dele dizendo assim: Lia, eu tenho essa missão, e ela obedeceu. Hoje a mensagem é para obediência, pastor Rony. Obediência. Lia falou assim: eu entro no projeto. Pai, eu aceito o projeto, tá bom, eu aceito a paternidade do Senhor, eu respeito a autoridade do Senhor, respeito o Senhor como patriarca, eu aceito, eu vou entrar dentro dessa missão. Essa palavra é para pessoas que têm propósito, é de pessoas que têm chamada, pessoas que têm vocação, e está debaixo de obediência. Sim. A Bíblia Sagrada diz que na lua de mel, no lugar de Raquel, ele manda Lia. Tem a sua noite maravilhosa com ela pela manhã. Pela manhã. Lia não era Raquel, Raquel não era Lia. A conexão de Deus para a vida dele não era Raquel, a conexão de Deus para a vida dele era Lia. Pela manhã ele fica com raiva da conexão de Deus. Pela manhã, ele despreza a conexão de Deus. Pela manhã, ele despreza a conexão de Deus e vai reclamar com Labão. Porque quer o que ele acha que é bom para a vida dele. Olha como é maravilhoso. Vamos continuar sobre a respeito de Lia, a visão de Lia. Olha como é lindo, pastor. A Bíblia Sagrada diz, versículo de número 31. Você que está com a sua Bíblia em casa, você que vai nos acompanhar depois pelos cortes. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida. Há uma tradução que diz que Lia era desprezada. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, aborrecida, abriu a sua madre. Pastor Rony, tenta imaginar comigo, dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa, Raquel e Lia sendo desprezada por causa de uma missão que ela está sendo obediente. Eu estou falando de alguém que está sendo desprezado, eu estou falando de alguém que está sendo aborrecido, eu estou falando de alguém que está chorando lágrima de sangue, eu estou falando de alguém que está bebendo o cálice da angústia, mas essa pessoa não está em desobediência, essa pessoa não está em pecado. Eu estou falando de alguém que obedeceu e por causa da obediência está acarretando sobre si angústias e sofrimento. Olha como é lindo. Nem toda angústia e todo sofrimento é projeto do adversário. Existe angústias e sofrimento que é permissão de Deus. Olha como é lindo e maravilhoso esse texto sagrado. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, desprezado, abriu a sua madre. Deus está dizendo que depois do aborrecimento, depois do desprezo, existe o tão sonhado milagre de Deus para a vida dela. Todos nós, pastor Rony, todos nós que temos chamada, que temos vocação, que temos ministério, você que tem projeto de Deus, sonho de Deus, vocação de Deus, coloca isso na sua cabeça. Todos nós temos que beber uns cálices determinado por Deus. Pastor Samuel, isso é heresia. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele vence a cruz, ele não vence a cruz na sexta, ele vence a cruz na quinta, no jardim do Getsemane. Sim. Deus apresenta para ele os cálices que ele ia beber. E em oração ele fala assim: Deus, se for possível, aparta de mim este cálice. Ele especifica para Deus dizendo assim: todos os cálices eu quero beber, porém este cálice eu não quero beber. Qual é este cálice que ele não queria beber? Qual é esse cálice e qual é os demais cálices que ele falou, eu bebo, mas esse aqui eu não quero beber? Há uma discussão teológica grande, eu não sou disso de discussão nem debate, que um povo diz que esse cálice que Jesus não queria beber é o maior castigo de Deus sobre o homem, que é a ausência da sua presença, o acabou. Tem gente que defende isso. Mas de todos os cálices que Jesus falou, eu beberia, um desses era o que Lia ia beber, o cálice do desprezo. Alguém que ele abraçou, um louvor, se não me falta de memória, de Léia Mendonça, né? Que fala sobre a respeito a onde é que estava Lázaro, o amigo que ele tanto amava. Sim. Cadê os discípulos que ele tanto cuidou? Cadê o povo que ele curou? Cadê o povo que ele sustentou? Cadê o povo que ele pregou?
O cálice do desprezo. Entenda uma coisa, o cálice do desprezo, pastor Rony, o cálice da angústia, é o que antecede um milagre. E ele é a ponte do cumprimento da promessa. Se hoje o Senhor fazer uma peneira, como diz aqui no estado do Ceará, e começar a conversar com pessoas que saíram da igreja, pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram Jesus, e você vai falar assim, por que você saiu da igreja? Eles vão falar assim, porque eu fui desprezado, porque não cuidaram bem de mim, porque não abraçaram a minha vida, me trataram com desprezo. Eu vivi um momento de angústia dentro da igreja. Na verdade, ninguém estava com angústia de ninguém, ninguém estava com desprezo de ninguém. Na verdade, essa pessoa estava bebendo o cálice da angústia, o cálice do desprezo. O cálice do desprezo é o que antecede a promessa. Quem passa pelo cálice do desprezo, ele começa já a vivenciar as promessas, porque depois do cálice, o texto sagrado diz, Deus abriu a sua madre. Mediante essa palavra, eu quero liberar uma palavra profética para vocês que estão nos ouvindo, que não estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, você que vai nos assistir pelo corte. Não abandone aquilo que o céu confiou para você. Meu Deus. Não abandone aquilo que Deus colocou na palma das suas mãos, no meio de milhares e milhares de pessoas. Deus confiou a você. Ministério não é coisa de homem, chamada não é coisa de homem, vocação é coisa de Deus, irmão. E aqui tem café mesmo, não é brincadeira, não é café mesmo. Chamada e vocação é coisa de Deus. Não despreze aquilo que o céu lhe confiou. O cálice do desprezo é o que antecede o cumprimento da promessa na sua vida. Você está debaixo, eu não quero, não adianta. Eu vou vender a minha casa, eu vou alugar a minha casa, eu vou me mudar de bairro, eu vou mudar de cidade, eu vou para outro canto. Quando você pisar na cidade, Jesus ele já vai estar lá, ou no aeroporto, ou na rodoviária, dizendo, está aqui, eu já estava te esperando por cálice, porque aonde você for, você vai ter que passar pelo processo, porque eu quero que você vivencie a totalidade da promessa que eu tenho para a sua vida. Se você pegar todos os personagens, o problema da nossa geração é que lê Bíblia como lê jornal e perde a gravidade do milagre. Todos os personagens bíblicos que antecederam o momento do cumprimento da promessa. Vai lá. José, antes de Deus cumprir a promessa, bebeu o cálice da angústia. Davi, antes de Deus cumprir a promessa, bebeu o cálice da angústia. Jefté, antes de Deus cumprir a promessa, bebeu o cálice da angústia. Todos os personagens, a gente vai passar a noite todinha aqui. Antes de Deus cumprir a promessa, você vai ter que beber o cálice da angústia. Mulher bebendo o cálice da angústia, homem de Deus. Mulher bebendo o cálice da angústia, homem de Deus, escute isso aqui, você que está nos ouvindo, escute. Eu quero sair da igreja porque eu vi olhar torto para cima de mim, eu vi pessoas com indiferença, irmã. Esse momento do cálice da angústia deixa o sentimento eufórico. O seu sentimental fica abalado, qualquer palavra faz você chorar. Qualquer comportamento corpóreo faz você falar se aquela pessoa está com indiferença, mas ninguém está com indiferença. Você está num processo, na verdade, você está gerando o maior milagre da sua vida. Na verdade, você está gerando que muitas pessoas desistiram no meio da caminhada. Porque só quem passa isso aqui é quem tem estrutura. O cálice do desprezo, pessoas que você amou e você ser traído, pessoas que você apoiou, pessoas que você foi ponte, pessoas que você abraçou, pessoas que você tiver noite maravilhosa de sono enquanto você ficava conturbado em noite de oração, e você ser traído, ser maltratado, machucado, beber cálice da angústia é para quem ama realmente o cristianismo. Romper essa fronteira, passar por essa agulha, é forte, bravo. É criar marcas que você vai carregar pro resto da sua vida. Que nunca essas lágrimas vai sair dos seus olhos. Sempre você vai lembrar das marcas, sempre você vai lembrar do processo, sempre você vai lembrar da dor, sempre você vai lembrar da traição, sempre você vai lembrar das marcas que você carrega. E isso é permissão de Deus. Jó teve 3 períodos na vida dele: período de honra, período de dor, período de honra dobrada. Vou repetir. Jó vivia no período de honra, segundo período de dor, cálice da angústia, terceiro e último, período da honra dobrada. Toda vida que Deus for te tirar desse período e colocar no período da honra dobrada, toda vida que Deus quer te tirar desse teu estágio
e colocar dentro da promessa que ele quer te colocar. Realizar sonhos, realizar projetos. Isso globaliza qualquer tipo de assunto. Porque Deus se importa com a sua vida espiritual, Deus se importa com a sua vida sentimental e Deus se importa com a sua vida financeira. Então, toda vida que Deus quer te tirar daqui, dar uma alavancada na sua vida, botar você no cumprimento da promessa, você vai ter que passar pela via, pelo processo chamado processo de dor. Você vai ter que beber o cálice da dor. O cálice da angústia você vai ter que beber. Olha que depois que Lia bebe o cálice da angústia. O que eu acho lindo é isso, que alguém estava em obediência. Eu estou pregando para alguém que está em obediência, pastor Rony. Sim. Nós estamos ministrando para pessoas que estão em obediência e estão falando assim, Deus, eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo. Eu não estou entendendo o porquê dessas dores, dessas mágoas, se eu estou obedecendo a Deus, se eu estou obedecendo à minha liderança, se eu estou obedecendo aos céus, e o porquê que eu estou sofrendo. Escute aí o que você está gerando. Parte B do verso de número 31, meu amigo pastor Rony. Sim. Olha o que o texto sagrado diz. Olha aí, ó. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, bebeu o cálice. Passou pelo cálice da angústia. Olha o que o texto sagrado abriu a sua madre. Irmão, pastor, desde o começo o Senhor falou que o projeto de Deus não era Raquel, o projeto de Deus era Lia. Olha, vamos lá. 2 filhos de Lia, de 3 filhos maravilhosos que ela teve. Vamos lá de 2 primeiro. Primeiro foi Levi, que veio a linhagem sacerdotal, da onde veio a lei e da onde as bênçãos e os pecados eram primeiramente perdoados. Mas o primeiro segredo, não vamos ficar com Levi, vamos para Judá. O seu segundo filho era Judá. De Judá veio Davi, de Davi veio seus belos filhos até Jesus, de Jesus veio a igreja, de Jesus veio o perdão dos pecados, de Jesus veio a crucificação, veio a ressurreição, veio a ascensão, de Cristo veio o derramamento do Espírito Santo, de Cristo veio o avivamento na igreja, de Cristo veio o evangelho até a Europa, da Europa até os Estados Unidos, dos Estados Unidos até Belém do Pará, do Belém do Pará até Itapajé, de Itapajé até Fortaleza, de Fortaleza até a tua casa. Você entende que graças a Deus que Lia obedeceu? Olha. Você entende que não se resume a ela, mas se resume ao ciclo do reino? Olha como é maravilhoso. Não se resume, pastor Rony, aqui o texto sagrado aqui não se resume só a ela. Ah, eu estou sofrendo e eu quero que esse sofrimento acabe e eu vou chegar para o meu pai e vou falar, vou dar fim nesse casamento, eu vou casar com uma pessoa que me ama. Não, não, não. Não se resume a ela, mas aquilo que ela estava gerando pelo reino. Sim. Olha como é maravilhoso. O sofrimento dela estava gerando a maior promessa da nossa geração, que era Cristo. Olha, pastor Rony, eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. Essas coisas de Deus, ela é tremenda demais. Escute isso aqui, você que está nos ouvindo. Eu estou pregando para quem quer viver as promessas de Deus. Se você não quer viver as promessas de Deus, se você não quer viver os projetos de Deus, se você quer viver uma vida rebelde, faça na sua vida o que você quiser. Essa palavra, se for possível, sai até da live. Eu estou pregando para pessoas que querem viver o projeto de Deus. Eu estou falando de pessoas que estão de obediência. Eu estou falando de pessoas que antes de comprar um carro, ora a Deus dizendo assim, Deus é da tua vontade, isso aqui não vai pesar não. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, antes de qualquer oportunidade, ora a Deus dizendo, Deus, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está comigo. Eu estou pregando para essas pessoas que temem e tremem diante de Deus. Eu não estou falando de pessoas loucas, não estou falando de pessoas que são coerentes, de entende o chamado de Deus e fala assim, é isso que eu quero para a minha vida. Irmão, a sua obediência vai gerar um avivamento maravilhoso que você jamais imagina. Você não tem noção, você não tem noção. Pastor Rony, se a gente for falar sobre obediência, a Bíblia, a gente vai longe. Porque quando Deus manda... Qual é o nome do primeiro bispo lá que cuidou de Paulo? Ananias. Ele era um bispo, né? Alguns dos pessoas dizem que ele era um dos bispos, o bispo lá de Damasco. Vamos lá. Deus fala para Ananias, Ananias, eu tenho uma missão. Ele vem com questionamento. Deus não questiona o questionamento dele. No meio ao questionamento, Deus dá uma ordem, uma missão, um questionamento, uma ordem. E ele obedece. Sim. Deus tem uma missão. Você vai cuidar de um homem. Só que esse caba gosta de matar crente. E você é crente. Eu quero que você vá ter um encontro com ele. Eu tenho uma missão maravilhosa.
Eu tenho uma missão maravilhosa para você. Eu quero que você entre no quarto onde tem um caba que gosta de matar crente e o único crente que ele vai ver é você. Eita glória. Uma missão, um questionamento. Deus, esse homem tem carta para querer matar crente e o Senhor está mandando eu para matar crente, mas Deus ele não fica no debate do questionamento dele. Deus ele dá uma ordem, pastor Rony, dizendo assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vamos lá. No meio da obediência de Lia, que foi até Judá, de Judá até Davi, de Davi até Jesus, de Jesus até a igreja, derramamento do Espírito Santo. Quando parou aí, a obediência de Ananias entra aí e faz que Paulo vai até os confins da terra. A obediência de Ananias fez que o evangelho chegasse na Europa. Se o evangelho não chegasse na Europa, Sim. Não desceria para os Estados Unidos, não desceria para Belém do Pará, É verdade. Não vinha para Itapajé e não vinha para sua casa. Graças a Deus que Ananias obedeceu. Graças a Deus que Lia obedeceu. Essa palavra é para você, irmão, você não tem noção. A Bíblia diz em Mateus 25, verso 6, sobre um avivamento que antecede o arrebatamento. Falei para o senhor que eu não ia fugir do tempo. E há uma geração que Deus ele vai incendiar, pastor Rony. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Segurei. Vamos ao vivo, povo de Deus. Glória. Fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Quiser virar para o seu povo, te ver um pouco. Oh, glória a Jesus. Uma pergunta para Vossa Excelência. Se for difícil, não sei responder, não. É fácil. A pergunta é: eu particularmente creio em um avivamento final. Acredito. E a gente falou sobre isso no podcast passado com o pastor Eduardo. Eu creio no avivamento final. Acredito. Crê também? Acredito. Está comigo no mesmo pensamento? Eu acredito. Um avivamento que antecede o arrebatamento. Um avivamento que antecede o arrebatamento Mateus da igreja. 25, 6. Isso. Veja só, que avivamento é este? Porque quando nós olhamos para Joel, o Senhor está dizendo, e eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ok? Só que quando chegamos em Atos dos Apóstolos, nós temos o cumprimento de uma promessa. Pedro declara isso dentro de um questionamento, aonde uma multidão diz não estão com moço, outros estão endemoniados, estão bêbados. Pedro, que outrora tinha negado Jesus, agora ele está declarando não. Isto é o cumprimento da promessa que Deus fez lá em Joel, capítulo de número 2. Só que se nós pararmos um pouquinho para observar o contexto, o próprio Deus está dizendo, eis que nos últimos dias eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas em Atos dos Apóstolos não foi sobre toda a carne, foi sobre a igreja. Então, eu falei no podcast passado, se Jesus vier hoje, o inferno estará lotado. E Jesus não perde para o inferno. Então, antes do arrebatamento da igreja, porque, como bom assembleiano que nós somos, nós acreditamos que haverá um derramamento do Espírito Santo sobre a terra, a convenção. E como se dará este avivamento, este derramamento? Veio sobre a igreja, mas eu creio numa manifestação do Espírito Santo por meio da palavra e creio que Deus vai levantar os seus profetas, os seus atalaias. Deus vai levantar homens que estejam na brecha, para que a glória dele seja manifestada e a terra entenda que é o tempo do fim e que precisam se voltar para Deus. Concorda nesse arrebatamento final? Ou melhor, nesse avivamento final? Concordo. Você que está nos acompanhando, o texto sagrado que pega bem essa palavra do pastor Rony, Mateus 25, versículo de número 6. Mateus, capítulo de número 25, Sim. Versículo de número 6. Diz assim, ó. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Pastor Rony. É forte. Tudo que tem no Novo Testamento tem a sua sombra no Velho Testamento. Tudo. Obediência de novo. Obediência. Tudo que tem no seu Novo Testamento tem a sua sombra no Velho Testamento. Isso aqui define o culto da casa da viúva. O texto sagrado, Mateus 25, ele foi elaborado simplesmente para falar das virgens e do esposo.
Só que a Bíblia Sagrada, no verso de número 6, faz destaque de uma pessoa que nem era para estar no texto. Mas o que eu acho lindo é isso, que as virgens todas dormiram no meio da caminhada, mas alguém que nem era para estar no texto estava acordado. Eu estou falando de que a Bíblia Sagrada está dizendo de um avivamento que não vai ser de gente grande para gente pequena, mas um avivamento de gente pequena para gente grande. Ô, glória. Esse avivamento não vai vir de gente influente. Na verdade, esse avivamento vai começar a queimar nas casas, vai começar a queimar nas ruas. Esse grande avivamento não vai ser dos grandes templos para as ruas. Na verdade, esses grandes avivamentos vai ser de dentro para casa até dentro do templo. Olha como é maravilhoso. Quem era para estar acordado está dormindo. Sim. E se a gente pegar um texto sobre, principalmente a parábola do trigo e do joio, sobre a respeito de dormências espirituais, existem pessoas que já dormiram no ponto faz tempo, Sim. mas há uma geração que está acordada. Olha como é lindo. A Bíblia Sagrada diz que na casa da viúva, o vaso, que é grande, olha aí como é lindo aqui o texto sagrado, aí, ó. O vaso que era grande, enchia a botija que era pequena dentro da casa. Depois que enchia a botija que era pequena dentro de casa, a botija que era pequena fazia os seus afazeres, secava, e depois o vaso que era grande enchia a botija que era pequena de novo. Só que na casa da viúva, quem era grande estava vazio, e quem era pequeno era que estava cheio. Não é um avivamento que vem de cima para baixo. Não estou falando do céu para a terra, eu estou falando de gente grande para gente pequena. Eu estou falando que gente pequena, gente anônimas, pessoas que ainda nem tem foto em cartaz e nem está preocupado com isso. Isso aqui é forte. Nem pessoas que nem estão preocupadas com diploma, não estão preocupadas com credenciais, mas pessoas que estão orando, que estão clamando. Na verdade, essas pessoas já estão orando. Deus, ele vai responder a oração dessas pessoas. Na verdade, Deus já está levantando um grande exército que está orando e ninguém nem sabe por avivamento. Clamando por alma, enquanto muitas pessoas estão preocupadas com estrutura, preocupadas com dinheiro, preocupadas com nome. Há uma geração anônima que está clamando por alma, clamando por vida. Eu fui uma vez interrogado por um obreiro dizendo assim, pastor, Deus vai permitir milhares e milhares de pessoas ser tragadas. Eu falei assim, meu filho, não vai permitir. Há um avivamento que antecede o arrebatamento. E eu quero profetizar para você que está nos ouvindo e nos assistindo e que nos assistirá. Você vai ser esse missionário desse último tempo. Oh, glória. Você vai fazer parte desse grupo missionário que vai fazer a diferença. Esse grupo missionário que a única importância que arde no seu coração é alma. Eu prego muito isso lá na igreja, explico muito por isso. Clame por alma, ore por alma, chore por alma. Pare de reclamar e questionar por causa de falha, de pecado. A gente é justo, a gente não é justiceiro. A nossa luta é contra o pecado, não contra o pecador. O pecado a gente denuncia, mas o pecador a gente abraça. Dependendo da situação do pecador, né? Que existe pecador que é sem vergonha mesmo, que gosta de viver na prática do pecado. Mas eu estou falando de pessoas arrependidas, de realmente pessoas que querem mudança, de pessoas que querem transformação. Aí está ao vivo, não dá para cortar, mas depois no corte você corta. Glória a Jesus. A gente fica assim, mas depois que a gente pega zelo pela palavra, a gente fica desse jeito, né, pastor? Amém. Escute sobre isso. Há uma chama que vai queimar, não, já está queimando nessa geração, pastor. Há uma chama. Na verdade, a chama não se apagou. Isso. Vira lá para o povo, deixa eu ver um pouquinho. Na verdade, Oh, glória. Na verdade, a chama não se apagou. A chama, ela permanece acesa no coração, dentro do contexto que o senhor, o pastor Samuel, está falando. A chama, ela continua acesa dentro do contexto de pessoas que não negociam a unção, a graça, não negociam a revelação da palavra por nada. A chama ainda continua acesa. Em Levíticos, capítulo 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ô glória, trazendo para alguém que é cheio do Espírito Santo, trazendo para a igreja, a chama do Pentecoste ainda continua acesa. O assunto que nós abordamos no podcast passado, um dos assuntos tem não é maioria, mas tem uma minoria no nosso meio que já não crê mais no poder da manifestação do Espírito Santo,
já não crê mais em línguas, já não crê mais em revelação, já não crê em profecia, estão dentro de uma visão, eu falei, repito, e não volto atrás, uma teologia morna ou fria, engessada, aonde não se acredita mais na manifestação do poder de Deus, dos dons, né, da manifestação do Espírito Santo, e estão dizendo que os dons cessaram, mas na verdade os dons continuam. Alguém que está engessado e alguém que está na geladeira não vai desfrutar. Por quê? Porque na verdade tem um nome que está vivo, mas na verdade está morto. Por quê? Já perdeu a graça. Tem alguém que é a mesma visão. Tem um nome que está vivo, mas na verdade está morto. Outros estão mornos. E o Senhor diz que aquele que estiver morno vai ser vomitado da sua boca. Como que nós vamos invalidar o que está escrito, pastor Samuel? Não tem como invalidar. E quando falamos do derramamento do Espírito, nesta última hora, entenda, nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Não há mais tanto tempo. Os sinais, as profecias estão se cumprindo. Então, nesta última hora, vai haver um derramamento muito forte do Espírito sobre a igreja, a ponto de toda a carne ser incendiada pelo poder da manifestação do Espírito Santo, por meio dos dons, por meio da revelação da palavra, aonde há se cumprir, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Haverá uma grande libertação na terra por meio de um avivamento que está chegando. Mas a tocha continua acesa. Ainda tem crente, ainda tem homens e mulheres de Deus jovens que não negociam o seu chamado por nada. E o segredo do contexto que o Senhor está falando é obediência. Porque obediência é algo que não está ao lado, não está do lado, mas está diante de nós. É um caminho. É um caminho. É melhor obedecer do que sacrificar, e até hoje nós estamos continuando com esse texto. É melhor obedecer. Porque quem de fato entende que foi chamado por Deus, obedece. E eu pegando aqui o gancho que o Senhor estava ministrando e dizendo o seguinte: o cálice da amargura, a perseguição, até o próprio Cristo passou por isso. Né? Se o Cristo, que é o Cristo, não ficou isento, então entenda, você também não está isento de passar por amarguras, por perseguições. Porque, de fato, o diabo, já diz um provérbio bem nosso, o diabo não lança pedra, não joga pedra numa árvore que não dá fruto. Então você vai ser perseguido. Mas Jesus vai dizer assim, é para fugir, é para retroceder, é para ficar amargurado, é para ficar depressivo? Não, Jesus vai dizer assim, que alegre. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Amém? Homem de Deus, para encerrar nossa fala e a gente fazer uma oração para Deus avivar corações. Sim. Eu quero liberar uma palavra do céu para a sua vida. Uma palavra do céu para a sua vida. Que café maravilhoso, viu, pastor? Tá bom? Uma palavra profética para a sua vida. A palavra visão, pastor Rony. Toda vida que a palavra visão, ela está dentro do contexto de provisão. Na verdade, Deus só libera providência para quem tem visão. E na verdade, Deus só vai mandar dinheiro para o reino se aquele dinheiro for investido para o reino. Se não for, Deus não vai mandar recursos para esse reino. Então, a palavra visão, ela está inserida dentro dessa palavra provisão, ou providência necessária para executar a visão. Antes de Deus mandar a providência, Deus primeiro amplia a visão. Existem pessoas que clamam por providência e ainda não recebeu, porque não tem visão. E Deus, ele está ampliando a visão para depois mandar a providência necessária para a visão que Deus quer que você esteja. Essa palavra é de Deus para a sua vida. Oh, glória. Não se limite. Não se limite. Existe o ousado e existe o atrevido. O atrevido é querer entrar naquilo que não lhe cabe. O ousado é aquele que sabe usufruir aquilo que foi confiado na palma das suas mãos. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Deus, ele está ampliando a sua visão.
porque do tamanho da sua visão será a sua providência. Meu Deus. Eu falo isso muito, muito em escola bíblica, eu falo nas congregações, eu ainda prego ainda nas sextas, nos sábados. Eu falo isso em escola bíblica, eu falo isso em culto de doutrina, já preguei muito, se eu contar um segredo para você, eu ainda sou menino, irmão, eu ainda sou menino, pastoreio igreja, faço parte da mesa diretora, já está com 4 anos, mas eu não sou projeto para agora. Deus ainda está me preparando para coisas futuras. Existem pessoas que falam assim, pastor, meu sonho é dirigir uma igreja que igual que o senhor está dirigindo. Eu falei assim, irmão, faça isso comigo não, irmão. Amplie a sua visão. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Eu falei para ele, isso que está acontecendo comigo na nossa igreja, esse momento de expansão, esse momento de avivamento, Deus ele está me preparando para algo futuro, algo ainda. Eu não sou projeto para agora, sou projeto para futuro. Amplie a sua visão. Do tamanho da sua visão é o tamanho da providência que Deus ele vai liberar para a sua vida. Que Deus ele vai liberar para a sua vida. Escute isso, escute isso, escute isso. A partir de hoje, ore nesse sentido. Deus, deixa a chama queimar mais forte no meu coração. Arde. Você que vai deixar. E ora para Deus incendiar mais ainda essa chama que arde no seu coração por avivamento, por almas, por vidas. Irmão, eu tento entender como é que pode, rapaz. Deus te confiou tanta coisa, rapaz. Existem pessoas que Deus comprou com seu sangue precioso. Deu um banho no sangue do Cordeiro, deu nome. Tem pessoa que nem nome tinha, nem dignidade tinha. Camarada, no lugar de trabalhar para Jesus, de alcançar vidas para o reino de Cristo, irmão, amplie a sua visão. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer. Você não tem noção. Se você orar a Deus nesse sentido, nessa direção, você vai ver o reino espiritual se movimentando. Você vai ver o reino de Deus se movimentando, o céu se movimentando. Você vê o que Deus vai começar a se movimentar em prol da sua vida. Ore nessa finalidade. Ore nesse propósito, pare de quebrar a cabeça com aquilo que não vai te levar a nada. Ore nesse sentido, avivamento. Eu quero almas. Ore por vidas, chore por vidas, clame por vidas. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo lá na igreja, pastor Rony. Como é que eu vou desprezar alguém que Deus derramou seu precioso sangue sobre ela? É verdade. Chore pelas almas. Vamos fazer um clamor em nome do Senhor Jesus. Eu oro, o Senhor encerra, Amém. o Senhor faz as bênçãos apostólicas em nome do Senhor Jesus. Sagrado Deus, eterno, bendito e poderoso Pai, Deus, diante da tua presença, entregamos esse momento de comunhão, Pai amado, na palma das tuas mãos. Aonde vidas estão assistindo, outras, meu Deus, irão assistir. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, aviva, meu Deus, esse coração. Coloca, meu Deus, um sentimento de obediência, meu Deus, nos corações. Trabalha, meu Deus, na mente dele, trabalha, meu Deus, na mente dela. Revela, meu Deus, os teus segredos. Os teus desejos, meu Deus, sobre a vida do teu servo e sobre a vida da tua serva, Pai. Eu profetizo, meu Deus, um avivamento maravilhoso. Eu profetizo, meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai cumprir cada vírgula daquilo que o Senhor prometeu. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o teu servo e a tua serva não vai conseguir mais dormir sem antes orar pelo propósito, interceder pelo propósito, clamar pelo propósito. Essa geração ainda chora ainda. Chore pelo propósito que Deus te confiabilizou. Clame pelas almas, chore por vida. Deus, me usa nessa dimensão, me usa, meu Deus, nesse direcionamento. Deus, o que está acontecendo no reino? Me insire nesse projeto. Eu quero ser canal de bênção, eu quero ser útil. Eu tento tentar entender uma geração que diz que não tem tempo. Hoje eu trabalhei, hoje eu já fui para a rádio, cheguei em casa, tomei um café, já estou aqui na Calcaia, nesse podcast maravilhoso. Amanhã tem mais trabalho, à noite tem ministração da palavra de Deus. Sábado eu estou no aniversário do pastor presidente, terminou, vou para uma vigília maravilhosa. Domingo tem culto na minha igreja, segunda tem culto na minha igreja, terça-feira tem sede. Tempo não se tem, tempo se cria. E nesse tempo ainda cuido da família com excelência, cuido da esposa, cuido da filha, cuido do trabalho, cuide daquilo que o céu colocou na palma das suas mãos. Pare de botar pretexto, pare de botar desculpa para Deus. A minha oração é essa: Deus, aviva ele, aviva ela, Pai. Fortalece ele, meu Deus, e fortalece ela, Pai. Aonde tiver, meu Deus, uma vida para ser cheia do teu Espírito Santo, toca, meu Deus, aonde um homem não pode tocar, Pai.
Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura os dons espirituais. Pai amado, renova, meu Deus, as forças. Eu profetizo azeite nessas lamparinas. Eu profetizo, meu Deus, um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo, meu Deus, sobre a vida dele. Enche, meu Deus, do teu Espírito Santo, e eu quero profetizar que quem viver verá. Vai ver a grande obra que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai fazer na sua casa, que Deus vai fazer na sua congregação, que Deus vai fazer no seu departamento, que Deus ele vai fazer nesse projeto que ele colocou na palma das suas mãos. Deus abençoe a todos poderosamente. Beijo no coração, pastor Samuel Rocha, pastor Rony Lima, nos abençoando para ir para casa. Glória a Jesus, gratidão a Deus, ao Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, para a glória do nome dele. Aleluia, Deus abençoe teus filhos e as tuas filhas que estiveram e que estão neste momento conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, e que este restante de noite seja uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Samuel. Ô glória. Volta aí para glória a Jesus. Pode compartilhar. Glória a Jesus. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Gratidão. Gratidão aos céus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos hoje. Gratidão, meu Pai. Quero lhe trazer aqui para continuar a mensagem. Vamos continuar Amém? em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês que estão nos assistindo aí no podcast, segue esse podcast. Só vai eu peço para o pessoal para seguir, papai. Segue esse podcast. Qual é o nome, meu maestro? O nome lá no YouTube? Celebrai Podcast. Tá aqui, ó. Celebrai Podcast. Segue aí no YouTube, dá aquele joinha, deixa o seu comentário. Eu vou compartilhar também lá no link, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já é uma bênção e vai continuar sendo uma bênção em nome do Senhor Jesus para tocar vidas e gerações. Amém. Deus te abençoe. Jesus é bom.